E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E hoje a gente vai tratar de um assunto que eu posso dizer assim, se não o mais, que é um dos mais sérios que a gente já tratou no canal. Eu acho que a maioria aqui já conhece o cantor Latino. Fala, galerinha, eu aqui, ó. Um cantor aí já das antigas. E o que acontece? Ele tem alguns filhos, né? Assim, ele foi fazendo alguns filhos na vida. Aconteceu um episódio esses dias que um dos filhos dele, ele não queria, assim, um contato com o pai, né, com o Latino. O tempo foi passando, né, as coisas foram acontecendo, e aí chegou um certo momento da vida que ele quis conhecer o pai melhor. 19 anos ele não buscou querer saber se era ou se não era de fato, mas eu sempre tratei com amor e carinho. Quando o jovem completou 19 anos, decidiu fazer o exame. Ele e Latino foram até o laboratório colher o sangue. Em agosto de 2022, ele gravou um clipe ao lado de Latino. Os dois gravaram a música Se Beber Não Casa. E aí eles começaram a conviver juntos, passou a vida, tudo beleza, até que, infelizmente, ocorreu esse fato. O que foi exposto agora foi uma coisa assim que não foi muito legal. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Então pega lá o seu café e bora lá, que a gente vai assistir aqui o vídeo do Latino falando sobre o que aconteceu. A gente vai escutar a parte dele, depois a gente vai escutar a parte do filho, e aí a gente vai poder opinar. Lembrando que a gente tem que ter muito respeito com o que a gente escreve aqui, e que a gente tá lidando com uma situação da vida de uma outra pessoa. Por mais que ela seja pública, a gente tem que ter muito respeito com o que a gente tá falando aqui, beleza? Então é só isso que eu peço pra vocês. Bora lá. Oi, gente. Bom, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério. Eu nunca imaginei ter que estar passando por isso e principalmente ter que estar expondo uma situação dessa. Ainda mais quando se trata de um filho. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor o meu filho. Mas eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo. Eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele para perto. Fez o que o pai deveria fazer de qualquer forma. Isso não é uma honra. Como dizia minha avó, na hora de virar o zoinho, ninguém pensa em nada. Empreguei ele em vários lugares, pedi Tomei até um banho aqui, ó. Latino jogando ajuda para várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele para trabalhar comigo. Mas infelizmente, ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei para ele. E nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele para perto. Causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid pra dentro de... Agressão. Isso aí quem tá falando é ele, né, gente? A gente não tem aqui nada comprovado. Isso aí tá vindo da pessoa dele. Casa. Trouxe Covid pra dentro de casa, mas como sabe? Repetiu todo mundo com a Covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só a questão do álcool, das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, pra, de alguma forma, se aliviar. Não é que elas preferem, Latino, é porque é uma situação que só quem já teve problema com droga pode falar sobre. E se você já passou por isso, você sabe que não é porque ela prefere. Isso é uma doença, né? Então vamos deixar isso bem claro. Ou para justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque eu não tive pai presente. Provavelmente deve ser isso. Provavelmente. E também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. E esse meu filho... Ai, Latino, são tantas camadas nessa história, amigo. Convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, não dá pra conviver comigo, infelizmente. Por N motivos, estava pesando, o fardo estava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava em emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Que ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu por pena trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou... Não é pena, é porque você é pai, sabe? Eu sei que tudo tem um limite, principalmente quando se trata de dependência química, mas não é pena, você é pai. Você deve ver muitas pessoas nessa situação por aí. Você não dá pra ter pena de todo mundo, né? Mas não foi pena, foi amor de pai. Inúmeras
situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui, né? Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia, meio-dia, acordando, trocando a noite pelo dia, sem querer estudar, sem querer trabalhar. E eu tava percebendo que eu não tava ensinando ele da forma certa. Ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo que ele queria era se drogar e beber. Eu não tô defendendo aqui o menino, tá? Deixar bem claro aqui, eu não tô defendendo ele. Mas assim, uma pessoa que tá numa situação dessa, o que ela menos precisa é de porrada, assim, que eu digo, uma forma de falar. É de menos amor, é de mais raiva, de mais... E eu sei que é muito difícil pro familiar também, né? Por isso que existem as clínicas. E mesmo assim, tem que tomar muito cuidado com a clínica que você vai internar o seu ente querido aí. Mas, tá certo falar ente? Ente é quando morreu já? O seu parente, né? Então, assim... A gente vê que o menino tava precisando de uma ajuda, mas como ele já é um homem, né? Ele já formou ali tudo, já formou a personalidade dele, já formou as ideias dele, já, sabe assim, já tem o jeito dele. E com tudo que aconteceu na vida dele, que não deve ter sido fácil, porque a vida não é fácil pra ninguém, né? Pra ninguém. Ele trouxe com ele tudo isso. Não é à toa que existe psicólogo, não é à toa que existe psiquiatra, não é à toa que existe clínicas de psiquiatria ou de alcoólicos ou drogado não, né? Ou dependentes químicos. Então, assim, isso é uma ajuda, mas pra você ajudar, você tem que estar preparado pra ajudar, porque ajudar alguém que é dependente químico, como você estava dizendo, você também tem que estar preparado. E dá pra ver que essa preparação você não estava tendo, e por isso que você tomou essas atitudes. Então, assim, também não estamos julgando você. Mas dá pra ver que ambos aí estavam precisando de ajuda. A mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não. Ah, ele tem uma mãe biológica, putz, aí foi. Ele tem uma mãe biológica, aí ele tem a adotiva... E é filho do latino. Então a mãe adotiva não quis, o latino pegou e agora ele tentou ligar pra mãe biológica. Vamos tentar ajudar mais uma vez? Poxa, eu acho que dessa vez vai, vou levar ele pra igreja, vou tentar ver o que a gente consegue pra tentar salvar essa alma, que é uma alma que infelizmente tá destruída pelo alcoolismo. Ela pegou. É isso, eu achei que ele não tava enxergando, mas ele tá sim. Esse meu filho levou pra Mato Grosso. Eu inclusive financiei a saída dele pra lá. A gente montou um quarto com violão, com computador, com tudo que tinha direito, para ele tentar se transformar num homem maduro, profissional e ajuizado. Ela empregou ele numa lanchonete que ela tinha lá, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Se a pessoa está nessa situação, ela tem que ter a ajuda médica. Isso é uma doença, isso não é... Gente, isso é tão sério, Nunca tentaram internar ele? Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre, né? Ele queria chegar meio-dia pra trabalhar, pra sair às 4 da tarde, não tinha empatia pela mãe, não tinha empatia pelas coisas que tinha que fazer em casa. E põe pra trabalhar com família. Aí não vai ter nunca uma responsabilidade, né? Até eu que sou mais boba. Até que ela descobriu que ele estava, mais uma vez, bebendo, enchendo a cara, guardando as garrafas de vodka debaixo da cama dele. A gente tem N vídeo, a gente tem um dossiê inteiro sobre essa história e os problemas que esse menino causou, não só na nossa vida, mas por não deixar a gente ajudar ele. Porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino. Tudo. Não é que ele não deixou, ele não tá enxergando. Inclusive, eu cheguei a financiar, falei pra ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso pra ajudar. Eu quero fazer com que esse menino tome juízo. A gente precisa ajudar esse menino. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e, enfim, fazendo escândalo no bar. Todo mundo ficou olhando pra mãe dele, achando que ela era a víbora da história, mas não sabe os problemas que ele estava causando por não querer se consertar. É muito sério isso, a pessoa já não tá nem em si, sabe? Assim, a pessoa já nem age por ela mesma, é muito complicado. Tá? Por não querer melhorar. Aí, enfim, com tudo isso, ela acabou chamando a polícia, enfiou ele dentro do ônibus e mandou ele embora. E ele foi para Santa Catarina atrás de ajuda de outras pessoas que me conhecem, né? E que de alguma forma se sentiu na necessidade de ajudá-lo. Mais uma vez, ele causou problemas e ele teve que sair dessa casa de alguns amigos nossos para tentar arrumar um emprego. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque eu tô cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Meu pai, gente. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho, as pessoas iriam acreditar no filho. E eu passei a vida inteira dando dinheiro pra ele, porque eu não queria primeiro que as pessoas vissem que ele era um mau caráter, né? Porque eu não queria que as pessoas o julgassem, e não queria que as pessoas o maltratassem, porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei na minha vida. Então eu fui sempre aguentando firme, e aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, porque eu tava entendendo que eu não estava... Que é a hora que a família já não aguenta mais e já não sabe o que fazer, sabe? Olha... De alguma forma, criando ele da forma que ele deveria ser criado, que é conversar, instruir ele de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma vida digna. Eu estava só financiando as loucuras. E eu estava entendendo que esse dinheiro, ao invés de ir pro sustento dele, estava indo pro álcool, pras drogas e etc. Até que eu tive que parar.
e parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, né? E como eu descobri ele aos 18 anos, é óbvio que eu não tive essa convivência na sua adolescência, no momento que talvez um pai fosse mais necessário. Então eu acabei absorvendo. Realmente, você conhecer um filho aos 18 anos e querer, assim... Ele já tá criado, ele já tá feito, ele já tá ali. Com 18 anos, você é um adulto, praticamente. Você, né? Você ainda tem muita coisa pra aprender ali, mas você já tá criado. Você já tem você já tem escolhas, opiniões, né? E principalmente com 18 anos, né? Que você já acha que é o dono do mundo ali, né? 18 não tanto mais, né? Mas enfim. Essa culpa, entendeu? E talvez seja por isso que eu fiquei financiando a vida inteira essa condição de pai à distância, que não quer ele junto, porque sabe que ele é problemático, mas que de alguma forma queria ajudar. Só que eu tive que parar. Eu tive que parar porque o dinheiro não estava indo para alimentação, estava indo para sustentar o seu vício, e isso estava me causando um problema. Mas é sério que você achou que dando dinheiro para ele ia falar assim, eu vou fazer um curso agora, viu? Do nada, eu vou... Até espiritual, porque ao invés de eu estar ajudando ele, eu estava contribuindo pro seu vício. Então assim, gente, eu tô me desabafando aqui com vocês, porque eu não sei se muitos de vocês já tiveram um filho com dependência química, e eu tô sofrendo muito com isso, porque eu queria muito poder ajudá-lo, sempre que ele precisasse, se ele quiser pedir ajuda pro pai, eu estaria aqui presente para ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento agora, o que eu tenho que fazer é cortar de vez o laço, cortar de vez essa pensão, porque ao invés de eu estar contribuindo para ajudar, eu tô acabando destruindo meu próprio filho. E é isso, gente, eu vim desabafar porque eu recebo diversas ameaças desse menino. Ele fala que toda hora vai pra imprensa, que ele vai falar mal de mim, que ele vai me detonar e que as pessoas vão acreditar nele. Então eu tô aqui, antes disso tudo acontecer, não sei nem se ele vai ter coragem de fazer isso ou não, mas se ele já fez ou deixou de fazer, eu preferi vir aqui, me desabafar e falar exatamente o que tá acontecendo. E o pior de tudo, ele se faz de vítima pra sociedade, pros meus outros filhos, e tenta sempre de alguma forma mascarar a sua verdadeira face, entendeu? É isso, gente. Grande beijo aí e tamo junto. Então essas são as falas do Latino em relação à visão dele do que aconteceu, do que tá acontecendo. Lembrando que a gente não pode julgar, ele é pai, a gente não tá lá com ele nessa situação, não, sabe? Mesmo, já passei igual, cada família de um jeito, né? Então lembrando que a gente tá aqui pra dar nossa opinião. A gente tá aqui somente com esse objetivo, tá bom? Agora, gente, a gente vai escutar o lado do filho, tá? Dele. Não vou falar o nome, beleza? Mas eu coloquei aqui? Ah, tá. Gente, ele é a cara do Latino. Meu Deus do céu. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme. Tudo bem, e você, Guilherme? É meu primeiro pronunciamento a respeito do caso que está envolvendo o meu nome e o meu pai. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, me dando apoio emocional, as pessoas que me escutaram, que me ligaram, as pessoas que não me conhecem, que, entenderam a situação e ficaram do meu lado, sabe? Só tenho a agradecer a Deus mesmo, sabe? Que o Latino também, ele já tem muita polêmica, né? Inclusive, ele tem aí também uma filha, né? Com a Kelly Key, que também já teve aí alguns, né? Uns lances e tal. Então, assim, muita gente acaba realmente, por conta da fama, né? Da pessoa, nesse caso, ficando realmente do outro lado, né? Eu vou tentar ser breve, né? Não sei nem como reagir a esse momento, mas eu tinha dado um relato, né, na televisão. Gente, eu vou tentar deixar ele falar o máximo possível e depois eu dou minha opinião, tá? Porque senão eu fico parando toda hora e eu sei que vocês não gostam disso. Vieram uma emissora, não vou citar o nome, vieram colher informações sobre o que está acontecendo. Eu cedi o meu tempo e contei a minha história, expus, né, porque eu fui expulso, então eu também fui expor meu pai, né, a verdade, o que ele fez, e as difamações que ele vem causando na minha vida, principalmente essa última, que é a mais grave, que está envolvendo mas é só isso? Tem outro aqui, né? Continuando aqui, pessoal, aí veio a reportagem aqui, eu dei o meu depoimento, cedi o meu tempo, por algum motivo não foi ao ar, né, era para ir hoje, eles tinham, por isso eu também fiquei de luto, né, com o que está acontecendo. Não foi ao ar. Por que não foi ao ar? Mas o que acontece é que, assim, eu conheci o meu pai, eu tinha 20 anos de idade. Antes de conhecer o meu pai, eu sempre precisei de um pai, entendeu? Eu não sempre precisei de um pai, como qualquer outra pessoa, mas enfrentei a vida normal. Mas conheci meu pai, né? Mas não sabia que ele tinha esse caráter a ponto de expor as minhas fragilidades, coisas pessoais que ele viu da minha vida,
lutas, batalhas internas, espirituais, mentais que eu enfrentei sozinho e que ele ainda não me ajudou, não falou, meu filho, senta aqui do meu lado, o que está acontecendo com você? Por que sempre me humilhando, sabe? E eu cansei. Vocês estão entendendo o que eu falei? Ele talvez não enxergue, mas o pai também não estava preparado para isso. Mas, vendo o lado dele, é disso que ele precisava. De amor, de atenção. E aí, a gente começa a ver o outro lado também, mas o outro lado sabe lidar? Como é que já tá a situação do outro lado em relação a isso? Gente, olha, eu vou falar, é uma situação muito complicada. Por isso que eu falo esse negócio de... Eu vou ser bem tiazona aqui agora, tá? Quando falavam isso pra mim, eu, tava nem aí. E depois eu paguei. E eu pago até hoje por causa do tempo de, festinha na vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Só que você só vai perceber isso lá na frente. Então esse negócio de, vamos ali experimentar um... Não faça isso, porque assim... Cara, é tão mais embaixo esse buraco que você acha? Mocinho ou mocinho que tá aqui me vendo, é tão mais embaixo. Então escuta a tia, viu? Foge, Apareceu com essas coisas, vaza, dá no pé, meu, vai embora. Não fica, porque não tem uma saída boa. De nenhum lado, de nenhum jeito. Eu cansei dessa humilhação. Eu nunca pensei, né, conhecendo, sabendo, imaginando, eu lembrando de mim criança, querendo conhecer meu pai, ia saber que seria um cara que teria coragem de expor as fraquezas do filho, os demônios internos que o filho enfrentou na bebida, nas drogas não, porque eu nunca fui dependente químico. O meu problema sempre foi o álcool. Realmente eu bebia bastante, eu tomava uma garrafa de vodka por dia. Realmente eu tinha... Então, na verdade, ele não era dependente químico. Ele tinha, não sei, problema com álcool, né? Não muda muita coisa, mas muda. Esse problema, mas eu não queria que as pessoas me conhecessem através desse problema. Eu queria que as pessoas me conhecessem através da minha arte, da minha musicalidade. O próprio pai, até isso ele conseguiu fazer. Eu não sou esse vagabundo que meu pai tá pintando, esse monstro. Eu estou aqui no meu trabalho, eu trabalho numa estética automotiva. É verdade, gente. Ele tá com um uniforme de lugar de carro e é carro caro. Numa oficina. Eu acho que alguém com problema com dependência química dificilmente estaria trabalhando assim e com uma aparência saudável e boa assim. Atualmente, realmente durmo na frente do trabalho, porque ainda não tive condição de arrumar eu sou um rapaz que estou buscando uma vida melhor, porém ainda não consegui alugar um lugar e tá tudo bem, tô morando aqui, foi uma escolha minha, eu assumo, é uma escolha minha, mas estou trabalhando. O problema é essas difamações do meu pai, é o desdenho, são as humilhações, que são a arrogância, que fez eu não querer conviver com ele. Não queria ter razão, só queria que meu pai tivesse um amor por mim, de pai, não que tudo fosse resumido a dinheiro. Então, galera, é isso, Esse aqui é o quarto do meu patrão, Poxa, moleque que é humilde pra caramba, Gente boa, me ajudou, entendeu? Ele mora aí, o dono da loja? Gratidão máxima. Não, nada contra, mas é estranho, né? Aqui é o meu trabalho, Entendeu? E tá aí, Aqui, Entendeu? Então meu pai tá mentindo. Ele não para com a câmera, eu tô tentando ler o que tá escrito também. É um bagulho. Um monte, galera. Vai ter que pagar por essas difamações na... A fisioterapeuta fala, até meu bagulho aqui estralou. Pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, tá, gente? Adoro cuidar de joelhos. Justiça, porque meu advogado já tá correndo com isso. Todas essas mentiras, falar que eu agredi mulher, ele vai ter que comprovar, vai ter que mostrar boletim de ocorrência, entendeu? Então eu tenho pessoas me protegendo, não adianta armar, não adianta pagar as pessoas. Ai, gente, pois é. Aí rolou por aí um vídeo do Latino que supostamente dele fumando um cigarro, mas um cigarro um pouco diferente, se é que vocês me entendem. Fumando um cigarro. E falaram que foi o filho que expôs essa cena dele, né? Aí o filho dele não parou não, tá? Beleza? Obrigado mais uma vez por todo mundo que tá me ajudando. Acabei de sair do banho. Gente, inconformada, como ele é a cara do Latino, ele é igualzinho. Igualzinho. Tô tomando banho de água gelada na mangueira, galera. Isso não é coitadismo. Mas pra vocês terem noção de quem esse merda mexeu. Esse merda desse latino que é o Puff Daddy brasileiro. Esse cara é o Puff Daddy brasileiro. Eu vou...
isso é muito sério, menino. Provar. Ele mexeu com o cara errado, ele nem sabe as coisas que eu tenho no celular contra ele. E eu ainda não expus. E ele usou a minha mãe a mais covarde, sujou meu nome, não me quis, me abandonou quando criança. E ainda forneceu um monte de coisa pro... Imagina uma mãe, cara. Imagina eu sendo mulher, assim, ó, lançando coisas pro próprio pai destruir a dignidade. Eu tô recebendo ameaça de morte, recebendo ligação desconhecida. E tenho que trabalhar, entendeu? Tenho que trabalhar porque eu sou o cara, eu sou foda, Deus tá comigo. E as pessoas vão ver quem é o latino. As pessoas vão ver quem é o latino, entendeu? Eu vou dar a volta por cima disso que eu tô passando, desse abandono, entendeu? Gente, eu tô chocada pra onde isso foi. E aí, gente, o chefe ou o dono da loja, eu não sei direito quem que é, mas trabalha com o filho do latino, gravou um vídeo também, né, explicando como é que ele ajudou. Então, assim, vamos ouvir pra gente ter um pouquinho mais de ideia de uma pessoa de fora, né? Vamos lá. Eu conheci o Guilherme uns 4 meses atrás, através do Joe, que é o padrinho dele. Como o Joe tava em processo de separação, o que acontece é que o Guilherme não tinha pra onde ir, e então eu deixei ele começar a dormir aqui na frente da empresa. O que eu consigo na marmita, no dinheirinho pra ele, eu consigo, mas porém eu não tenho muita condição. Então eu ajudo no que eu posso. E a respeito da situação do Guilherme, do pai dele, pô, eu acho muito errado o pai dele difamar ele, tanto que mentiu também que conheceu o guri de menor na mídia, sendo que conheceu só de maior, entende? E nunca ajudou o guri de verdade, como precisou devidamente, nem na questão efetiva, emocional. Então, e agora querer difamar, querer o mal do filho, isso eu acho uma coisa muito errada. Porque o que adianta ser milionário se não sabe o que é ser pai? Entende? No amor, no carinho, no emocional. Eu também não tive a presença do meu pai, então eu sei o que é isso. Então, como eu tava... Não é questão de, eu também não tive, ou, eu também já passei por isso. Gente, cada situação é uma situação. Tem situação financeira, tem de como é a rotina na sua casa. Nossa, entra muita coisa. Entra muita coisa. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, quem que tá certo. Não tem como dizer quem tá certo, né? Mas mesmo assim, me fala a sua opinião e fiquem... Então é isso, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. É nóis.